Pai, a gente decidiu que o senhor vai morar com a gente. O senhor tá muito velho para se cuidar sozinho. Foi assim que meu filho Marcelo entrou na minha casa num sábado de manhã, sem pedir licença, sem perguntar se eu queria. Só chegou com 3 caixas de papelão vazias e uma certeza na voz que doeu mais do que qualquer doença que eu já tive. Ele nem olhou nos meus olhos direito. Só abriu a primeira caixa e começou a empacotar meus livros como se fossem lixo de brechó. Meu nome é Renato. Tenho 74 anos e moro aqui em Ribeirão Preto faz mais de 40 anos. Nasci lá em Franca, interior de São Paulo, cidade de fábrica de sapato e gente trabalhadora. Passei a vida inteira consertando fiação elétrica, instalando quadro de luz, puxando cabo em obra. Trabalhei em indústria, em construção, em comércio. Depois de muito suar, consegui abrir minha própria loja de materiais elétricos. Nada grande, mas era minha. Criei meu filho com o suor do meu rosto. E agora, esse mesmo filho estava ali na minha sala, decidindo minha vida como se eu fosse uma criança que não sabe mais amarrar o próprio sapato. Antes de eu continuar essa história, quero que você faça uma coisa por mim. Se inscreve nesse canal, comenta aí embaixo de que cidade você está me ouvindo, e se o que eu tô contando mexer com alguma coisa dentro de você, compartilha. Porque essa história aqui não é só minha. Ela é de um monte de gente que está passando ou já passou por isso. E quanto mais gente ouvir, mais gente vai entender que ser velho não é ser inútil. Todos os dias tem história nova aqui. E essa, eu te garanto, você vai querer ouvir até o fim. Voltando, meu filho estava lá empacotando minhas coisas. A Cláudia, minha nora, ficou do lado de fora no carro com o ar-condicionado ligado. Nem desceu para me cumprimentar. O Lucas, meu neto de 16 anos, estava no banco de trás com o fone no ouvido, olhando para o celular. Ninguém ali parecia se importar com o que eu estava sentindo. Ninguém perguntou se eu queria sair da minha casa. Da casa onde eu e a Lúcia criamos nosso filho. Da casa onde ela morreu nos meus braços 6 anos atrás. Da casa onde cada canto tem uma memória, uma história, um pedaço de mim. Eu fiquei ali parado, olhando meu filho pegar meus livros, meus porta-retratos, minhas coisas. E sabe o que me doeu mais? Não foi ele querer me levar. Foi o jeito. Foi o tom de voz. Foi a falta de respeito. Como se eu fosse um problema a ser resolvido. Como se eu fosse um peso. Como se eu não tivesse mais capacidade de decidir nada na minha própria vida. E aí naquela hora, alguma coisa dentro de mim disse, não, não vai ser assim. Eu peguei meu celular. Um celular simples. Daqueles que o Marcelo sempre zoava. Pai, o senhor precisa trocar isso, parece telefone de museu, ele dizia. Mas era com esse telefone que eu resolvia tudo o que eu precisava. E foi com ele que eu fiz a ligação. Liguei para o Dr. Hernandes, meu advogado. Um homem que me conhece há mais de 15 anos e que sempre me tratou com respeito. O telefone tocou 3 vezes. O Marcelo nem percebeu. Ele estava lá, enrolando meu rádio velho em jornal, como se aquilo não tivesse valor nenhum. Aquele rádio eu ganhei da Lúcia no meu aniversário de 50 anos. A gente não tinha dinheiro para nada caro, mas ela juntou moedinha por moedinha para me dar aquele presente. E ali estava meu filho, jogando dentro de uma caixa como se fosse qualquer coisa. Alô, seu Renato, bom dia. Tudo bem com o senhor? A voz do Dr. Hernandes era calma, educada. Eu respirei fundo. Doutor, desculpa ligar no sábado, mas eu preciso adiantar aquela conversa que a gente ia ter semana que vem. Pode ser agora? Eu falei num tom firme, mais alto do que o normal. O Marcelo parou. Olhou para mim, franziu a testa. Claro, seu Renato. Pode falar. O senhor quer falar sobre os contratos de locação ou sobre a documentação do apartamento? Eu vi meu filho congelar. Ele largou a caixa no chão e me olhou com uma cara que eu nunca tinha visto. Era tipo surpresa misturada com confusão. Isso mesmo, doutor. Eu queria confirmar se está tudo certo com os 3 imóveis. Os aluguéis caíram certinho esse mês? Eu continuei, olhando para o Marcelo enquanto falava. A cara dele mudou. Ficou branca. Ele abriu a boca, mas não saiu som. Caíram sim, seu Renato. Os 3 inquilinos estão em dia. O apartamento do centro, a sala comercial na Avenida 9 de Julho e o terreno está com proposta de venda. O senhor viu? Eu desliguei o telefone depois de combinar de ir no escritório na segunda-feira. Coloquei o celular no bolso e olhei para o meu filho. Ele estava parado no meio da sala, segurando uma caixa meio cheia,
com aquela cara de quem acabou de levar um soco no estômago. Pai, o senhor tem imóveis alugados? A voz dele saiu fina, meio tremida. Eu sentei na minha poltrona. Aquela poltrona marrom de couro velho que eu comprei numa liquidação há 20 anos e que está mais confortável do que qualquer sofá caro. Tenho, Marcelo. Tenho 3 imóveis. A sua mãe deixou um apartamento de herança que eu coloquei para alugar. A sala comercial eu comprei lá nos anos 90, com o dinheiro que eu juntei suando na loja. E o terreno eu comprei baratinho há 15 anos. Hoje vale uma grana boa. O silêncio que caiu naquela sala foi pesado, daqueles que a gente sente no peito. Eu vi meu filho engolir seco. Ele colocou a caixa no chão devagar, como se tivesse com medo de derrubar. E o senhor nunca me contou isso? Eu dei um sorrisinho. Não daqueles de felicidade, daqueles de cansaço, de decepção. Contar pra quê, Marcelo? Pra você fazer o quê com essa informação? Você liga aqui uma vez por mês quando liga. Você vem aqui de 3 em 3 meses, fica meia hora e vai embora. Você mal sabe o que eu como no almoço, quanto mais o que eu tenho guardado. Ele ficou sem reação. Abriu a boca de novo, mas não saiu nada. Eu continuei. Você chegou aqui hoje achando que eu sou um coitado, achando que eu tô largado, que eu não sei cuidar de mim. Mas você tá enganado, meu filho. Eu sei muito bem cuidar de mim. Eu pago minhas contas. Eu faço minha comida. Eu cuido da minha saúde. Eu tenho minha rotina. E mais importante, eu tenho minha dignidade. A voz dele finalmente saiu, mas era fraca. Pai, eu só tô tentando ajudar. Eu levantei a mão. Não com raiva, mas com firmeza. Ajudar como, Marcelo? Empacotando minha vida sem perguntar se eu quero? Decidindo por mim como se eu fosse incapaz? Isso não é ajuda. Isso é desrespeito. Ele olhou para o chão. Eu vi a nora dele, a Cláudia, descendo do carro e vindo em direção à porta. Ela entrou com aquele sorriso falso que ela sempre tinha quando vinha aqui. Oi, seu Renato. Tudo bem? A gente veio buscar o senhor. Eu olhei para ela, direto nos olhos. Ninguém vai me buscar, Cláudia, porque eu não vou a lugar nenhum. O sorriso dela congelou. Ela olhou para o Marcelo, esperando que ele dissesse alguma coisa. Mas meu filho estava mudo. Ele estava processando ainda o que tinha acabado de descobrir. Eu me levantei da poltrona, peguei uma das caixas que o Marcelo tinha enchido e comecei a tirar minhas coisas de dentro. Devagar, com calma. Eu vou continuar morando aqui na minha casa. E se um dia eu precisar de ajuda de verdade, eu vou pedir. Mas não vai ser assim. Não vai ser na base da imposição. Não vai ser tratando eu como um traste velho que precisa ser guardado no depósito. Meu filho tentou falar de novo. Pai, eu não quis dizer que o senhor é um traste. Eu cortei. Não disse com a boca, Marcelo, mas disse com a atitude. Ele pegou as caixas vazias. A Cláudia já tinha voltado para o carro. Ela não gostava de confronto. Ela gostava de resolver as coisas do jeito dela, sem barulho, sem conversa. Mas dessa vez não ia ser assim. O Marcelo parou na porta, virou para mim. O senhor tem certeza, pai? Eu olhei para ele. Tenho. Absoluta. Ele acenou com a cabeça, meio sem jeito, e saiu. Eu vi ele colocar as caixas vazias no porta-malas, entrar no carro e ir embora. O Lucas nem tirou o fone do ouvido, nem olhou para trás. Eu fechei a porta, voltei para minha poltrona e fiquei ali, sentado, olhando para a casa que tinha sido quase invadida, quase roubada de mim. E pela primeira vez em muito tempo, eu senti uma coisa diferente. Não era raiva, não era tristeza, era clareza. Eu tinha acabado de entender uma coisa que eu vinha negando faz tempo. Meu filho não me via como pai. Ele me via como obrigação, como problema, como algo que precisava ser gerenciado. E isso doía mais do que qualquer solidão. Depois que eles foram embora, a casa ficou quieta demais. Sabe aquele silêncio que parece que grita? Era esse. Eu fiquei ali sentado na poltrona, olhando para o teto, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. Meu filho tinha entrado aqui achando que ia me resgatar, como se eu fosse um cachorro abandonado na rua. E quando descobriu que eu não precisava de resgate, ele simplesmente foi embora, sem pedir desculpa, sem tentar conversar de verdade. Só pegou as caixas vazias e saiu. E sabe o que mais me machucou? Foi perceber que ele nem ficou aliviado. Ele foi desconcertado, como se tivesse perdido o controle de alguma coisa. Eu levantei da poltrona e fui até a cozinha. Coloquei água para ferver no fogão. Café.
Eu sempre tomei café quando precisava pensar. A Lúcia zoava isso. Renato, você vai virar pó de café um dia, ela dizia rindo. Saudade da Lúcia. 6 anos já. Parece que foi ontem e parece que faz uma vida inteira ao mesmo tempo. Ela era o tipo de mulher que segurava a casa sem fazer barulho. Não era daquelas que gritava ou fazia drama, mas quando ela falava, todo mundo parava para ouvir. Ela tinha esse dom, esse peso na palavra. E foi ela que me ensinou a não me deixar pisar. Renato, respeito a gente não pede, a gente impõe, ela dizia. E tinha razão. O café começou a subir. Aquele cheiro bom encheu a cozinha. Eu peguei minha xícara velha, aquela de porcelana branca com uma rachadura na borda que eu teimo em não jogar fora. Servi o café. Sentei na mesa da cozinha. E foi aí que eu olhei para o calendário pendurado na parede. Sábado, dia 23. Fazia exatamente 2 meses que eu tinha ido no escritório do Dr. Hernandes pela primeira vez para organizar minha vida. Organizar não, para assumir o controle dela de volta. Porque depois que a Lúcia morreu, eu meio que deixei as coisas irem no piloto automático. Pagava a conta, comia, dormia, acordava. Mas não estava vivendo de verdade. Estava só passando os dias. Foi o seu Moacir, meu vizinho da casa da frente, que me deu o empurrão. Ele tem 82 anos e é mais esperto que muito jovem por aí. Um dia ele estava aqui tomando café comigo e soltou. Renato, você precisa parar de esperar os outros decidirem sua vida. Eu perguntei o que ele queria dizer. Ele deu aquele sorriso de canto de boca. Você está esperando seu filho te ligar, esperando sua nora te visitar, esperando o mundo vir até você. Mas e se não vier? Você vai ficar aí parado esperando morrer? Aquilo me bateu forte. Porque era verdade. Eu estava esperando. Esperando que o Marcelo me enxergasse. Esperando que ele percebesse que eu estava sozinho. Mas ele não estava percebendo. Ou pior, ele não estava nem olhando. Foi depois dessa conversa que eu resolvi ir no advogado. Não para fazer testamento, como todo mundo pensa quando o velho vai em advogado. Mas para entender direito o que eu tinha. Para colocar as coisas no papel. Para deixar tudo organizado. E foi aí que eu descobri umas coisas. O apartamento que a Lúcia deixou de herança estava alugado há 4 anos, mas eu nunca tinha ido atrás de saber o valor real dele. Eu só recebia o aluguel e pronto. O Dr. Hernandes mandou fazer uma avaliação. O apartamento valia quase 300 mil reais. Eu quase caí da cadeira. A sala comercial que eu tinha comprado lá em 97, pagando parcela no suor, hoje estava valendo 150 mil. E o terreno? O terreno. Aquele terreno que eu comprei por uma mixaria, num bairro que ninguém queria morar, hoje estava sendo disputado por construtora. Tinha proposta de 400 mil em cima da mesa. Eu não sou rico, longe disso, mas eu também não sou o coitado que meu filho acha que eu sou. Eu tenho de onde tirar, tenho autonomia, tenho escolha. E foi isso que doeu quando ele chegou aqui hoje. Ele não veio perguntar se eu precisava de ajuda. Ele veio dar uma solução que ele inventou sozinho. Como se eu fosse incapaz de pensar, como se eu fosse um problema que precisava ser resolvido rápido, antes que virasse algo maior. E o pior, eu sei de onde veio essa ideia. Não foi dele. Foi da Cláudia. A Cláudia nunca gostou de mim. Ela finge. Ela sorri. Ela fala, oi, seu Renato, tudo bem? Com aquela voz docinha. Mas eu vejo nos olhos dela. Ela me acha peso. Ela me acha ultrapassado. E eu sei que ela vive enchendo a cabeça do Marcelo. Seu pai está sozinho naquela casa. E se ele cair? E se ele passar mal? A gente vai ter que largar tudo e ir correndo. Eu sei porque um dia, faz uns 3 anos, eu cheguei na casa deles sem avisar. Eles estavam na cozinha conversando e não me viram entrar. E eu ouvi. Ouvi ela falando exatamente isso. Marcelo, seu pai é sua responsabilidade. A gente precisa pensar no que vai fazer com ele antes que fique tarde demais. Fazer o que comigo? Eu não sou cachorro, não sou móvel, sou gente, sou pai. Mas na cabeça dela, eu era um problema logístico. E o Marcelo, ao invés de defender o pai, só ficou calado. Eu entrei na cozinha fazendo barulho, fingi que não tinha ouvido nada e eles mudaram de assunto na hora. Mas aquilo ficou martelando na minha cabeça. E hoje eu entendi que aquele dia não foi um acaso. Aquilo era o que ela pensava de verdade. E ela conseguiu convencer meu filho disso também. Eu terminei meu café, lavei a xícara, coloquei no escorredor. E foi aí que eu vi a foto.
Tava em cima da geladeira, meio torta, uma foto do Marcelo criança. Ele devia ter uns 7 anos. Tava segurando um peão de madeira que eu tinha feito para ele. Eu lembro daquele dia. A gente tava no quintal da casa velha, aquela que a gente alugava antes de conseguir comprar essa aqui. Ele tinha pedido um brinquedo desses de loja, mas eu não tinha dinheiro. Então eu peguei um pedaço de madeira, lixei, fiz o peão na mão. Não ficou perfeito, mas girava, e ele adorou. Ficou o dia inteiro brincando. Pai, você é o melhor do mundo, ele disse naquele dia. 7 anos de idade, olho brilhando. Onde foi parar aquele menino? O menino que achava que o pai era herói porque fez um peão de madeira? Quando foi que ele virou esse homem que me trata como estorvo? Eu sei que a vida muda a gente. Eu sei que ele cresceu, casou, construiu a vida dele. Eu não esperava que ele ficasse grudado em mim. Mas eu esperava respeito. Esperava que ele pelo menos perguntasse as coisas antes de decidir. Esperava ser tratado como pai, não como problema. Eu saí da cozinha e fui para o quintal. Tem um quintal pequeno aqui nos fundos. Nada demais. Mas eu gosto. Tem umas plantinhas que eu cuido. Tem uma jabuticabeira que eu plantei quando a gente se mudou para cá. Ela dá fruto direto. Eu peguei a mangueira e comecei a molhar as plantas. Isso me acalma. Sempre acalmou. A Lúcia dizia que eu ficava mais leve quando estava no quintal. Você conversa com as plantas, Renato? Ela zoava. E eu falava que sim, porque planta não julga a gente. Planta só recebe água, sol e vai crescendo do jeito dela. Sem pressa, sem cobrança. Enquanto eu molhava as plantas, eu fiquei pensando. Será que eu fiz alguma coisa errada? Será que eu fui um pai ruim e eu não percebi? Eu sei que eu trabalhava muito. Saía cedo. Chegava tarde. Mas era para botar comida na mesa. Era para pagar escola. Era para dar um futuro melhor para ele. Eu nunca bati nele. Nunca deixei faltar nada. Sempre estive por perto quando ele precisou. Então o que aconteceu? Quando foi que eu deixei de ser o pai herói e virei o pai peso? O telefone tocou. Eu desliguei a mangueira e entrei. Era número desconhecido. Atendi. Alô? Do outro lado, uma voz de mulher. Seu Renato, aqui é da imobiliária Portal. O senhor ainda está interessado naquele apartamento que o senhor foi ver semana passada? Ah, sim. O apartamento. Eu tinha esquecido. Semana passada eu fui ver um apartamento pequeno, de 2 quartos, num prédio mais moderno, com elevador. Porque essa casa aqui tá ficando grande demais para mim sozinho. E os degraus da escada estão começando a pesar. Eu não sou de reclamar, mas a verdade é que subir e descer escada todo dia cansa. Eu tinha pensado em vender essa casa e ir para um lugar menor, mais prático, mais fácil de cuidar. Tô sim, eu respondi. O senhor quer agendar uma segunda visita? Apareceu um outro interessado, mas eu queria dar a prioridade para o senhor. Eu pensei rápido. Agenda sim. Semana que vem, qualquer dia. A moça confirmou e desligou. Eu fiquei ali parado, com o telefone na mão, pensando. Eu ia fazer aquilo do meu jeito, não porque o Marcelo decidiu por mim, mas porque eu escolhi, porque eu ainda tenho essa liberdade, essa dignidade, e ninguém ia tirar isso de mim. Ninguém. Passaram-se 3 dias. 3 dias inteiros e meu filho não ligou, nem mensagem, nem nada. E sabe o que é mais triste? Eu não fiquei surpreso. Eu já esperava isso. Porque quando a gente decepciona alguém que acha que tem poder sobre nós, essa pessoa não pede desculpa. Ela se afasta, fica emburrada, age como se a gente é que tivesse feito algo errado. E era exatamente isso que o Marcelo estava fazendo. Ele não ligou porque ele não sabia o que dizer, porque ele foi desmascarado. E gente assim não gosta de ser confrontada com a própria mesquinharia. Na terça-feira de manhã eu fui no mercado. Faço isso toda terça. Compro as coisas da semana, converso com a dona Irene do caixa, pego meu pãozinho fresco na padaria do lado. É minha rotina. E eu gosto da minha rotina. Não preciso de ninguém para me levar. Não preciso de ninguém para carregar minhas sacolas. Eu pego o ônibus, desço no ponto, faço minhas compras e volto. Simples assim. Mas naquele dia, enquanto eu estava lá escolhendo tomate, eu escutei 2 mulheres conversando na fila do açougue. Uma delas falou assim: eu não sei o que eu vou fazer com minha mãe. Ela não quer sair de casa de jeito nenhum, mas ela não tem condição de ficar sozinha. A outra respondeu: coloca ela num asilo. É o melhor. Aquilo me cortou. Asilo. Como se mãe fosse objeto que a gente guarda quando não quer mais usar. Eu fiquei pensando,
Quantas famílias por aí estão tendo essa mesma conversa sobre os pais? Quantos velhos estão sendo tratados como peso? E o pior, será que o Marcelo também não estava pensando nisso? Será que na cabeça dele e da Cláudia me levar para a casa deles era só o primeiro passo? Será que o próximo passo ia ser me convencer a ir para algum lugar desses, onde eu viraria só mais um número, mais um velho sentado numa cadeira esperando a morte chegar? Eu terminei minhas compras, voltei para casa, guardei tudo e sentei na sala. Fiquei olhando para o telefone. Será que eu devia ligar para ele? Será que eu devia puxar assunto? Mas aí eu pensei, por que eu? Por que sempre tem que ser eu? Eu já criei ele. Já dei tudo que eu podia. Já fiz minha parte. Agora ele é adulto. Ele que tome a iniciativa. Ele que tenha coragem de ligar e falar: pai, desculpa, eu errei. Mas o telefone não tocou. E eu sabia que não ia tocar. Na quarta-feira, o seu Moacir apareceu aqui. Ele sempre faz isso. Aparece sem avisar, senta na varanda, toma um café. A gente conversa sobre tudo e sobre nada. É bom ter alguém assim. Alguém que não quer nada, que só vem porque gosta da companhia. Eu contei para ele o que tinha acontecido no sábado. Contei da cena das caixas, da ligação pro advogado, da cara do Marcelo. O Moacir ouviu tudo em silêncio. Quando eu terminei, ele deu aquele sorriso de canto. Você fez a coisa certa, Renato. Respeito não se pede, se impõe. Era exatamente o que a Lúcia dizia. Aí ele me perguntou: e agora? O que você vai fazer? Eu respirei fundo. Vou tocar minha vida, do meu jeito. Ele balançou a cabeça. E seu filho? Eu dei de ombros. Se ele quiser me procurar, sabe onde eu moro. Mas eu não vou mais ficar correndo atrás. O Moacir ficou quieto por uns segundos. Depois falou: sabe o que eu aprendi nesses 82 anos? Que a gente não pode forçar amor, a gente não pode forçar respeito, e a gente não pode forçar presença. Ou a pessoa escolhe estar com a gente, ou não escolhe. E quando ela não escolhe, a gente tem que ter dignidade de seguir sem ela. Aquelas palavras ficaram ecoando na minha cabeça o resto do dia. Seguir sem ela. Seguir sem ele. Será que eu conseguia? Será que eu conseguia seguir minha vida sabendo que meu único filho tinha me abandonado emocionalmente? Porque era isso. Abandono. Não precisa a pessoa ir embora fisicamente para te abandonar. Às vezes ela fica ali perto, mas não te enxerga, não te ouve, não te sente. E isso dói mais do que qualquer distância geográfica. Na quinta-feira eu fui no escritório do Dr. Hernandes. A gente tinha marcado de acertar uns papéis. Ele me recebeu com aquele jeito educado dele. Sentamos. Ele abriu a pasta. Seu Renato, trouxe aqui a documentação dos 3 imóveis. Tá tudo regularizado. Os contratos de locação tão vigentes. E sobre o terreno, a construtora aumentou a proposta. Eles estão oferecendo 450 mil agora. Eu quase caí da cadeira de novo. 450 mil reais. Por um pedaço de chão que eu comprei por 15 mil há uns 15 anos atrás. Eu não sou ganancioso. Nunca fui. Mas aquele dinheiro representava uma coisa: liberdade. Liberdade para fazer o que eu quisesse. Liberdade para não depender de ninguém. Liberdade para envelhecer do meu jeito, no meu tempo, nas minhas condições. O senhor quer aceitar a proposta? O doutor perguntou. Eu pensei. Pensei na casa. Pensei no apartamento que eu tinha ido ver. Pensei na minha vida. Quero. Pode fechar negócio. Ele sorriu. Ótimo. Vou preparar tudo. Em uns 30 dias o dinheiro cai na sua conta. Quando eu saí do escritório, me deu uma sensação estranha. Não era felicidade. Não era tristeza. Era tipo alívio. Alívio de saber que eu tinha escolha. Que eu não estava preso. Que eu não precisava aceitar migalha de afeto de quem não me valorizava. Eu podia muito bem viver sozinho. Eu podia muito bem cuidar de mim. E se um dia eu precisasse de ajuda de verdade, eu ia contratar. Ia pagar alguém para me ajudar com dignidade. Alguém que ia me tratar como cliente, não como fardo. Voltei para casa. O telefone continuava mudo. Nenhuma ligação, nenhuma mensagem. E aí, naquela noite, enquanto eu estava deitado na cama olhando para o teto, eu tive uma lembrança. Uma lembrança que eu tinha tentado esquecer, mas que voltou com tudo. Foi há uns 5 anos, pouco antes da Lúcia morrer. O Marcelo tinha sido promovido no trabalho. Gerente regional, coisa grande, ele fez uma festa na casa dele. Chamou os colegas, os chefes, um monte de gente. E me chamou também. Eu e a Lúcia fomos.
A gente chegou lá, tudo arrumado, comida cara, bebida importada. E sabe onde o Marcelo me colocou? Na cozinha. Isso mesmo. Ele pediu pra gente ficar na cozinha porque a sala estava cheia de gente importante. A Lúcia ficou brava. Ela queria ir embora na hora, mas eu segurei ela. Calma, a gente fica um pouco e depois a gente vai. A gente ficou ali, na cozinha, igual empregado. E o Marcelo não veio falar com a gente nem 5 minutos. Ele estava ocupado demais impressionando os chefes. Quando a gente foi embora, a Lúcia chorou no caminho de casa. Renato, nosso filho tem vergonha da gente, ela disse entre soluços. E eu neguei. Eu disse que não era isso, que ele só estava nervoso com a festa. Mas eu sabia que ela estava certa. E eu fingi que não sabia porque doía demais aceitar aquilo. Agora, deitado aqui na cama, 5 anos depois, eu entendia. Não foi de agora que o Marcelo me via como problema. Já fazia tempo. Eu só não queria ver. Eu me enganei achando que ele ia mudar, que ele ia amadurecer, que ele ia voltar a ser aquele menino que me achava herói. Mas não voltou. E provavelmente nunca ia voltar. No domingo seguinte, eu estava no quintal podando a jabuticabeira quando escutei a campainha tocar. Eram 10 horas da manhã. Eu não esperava ninguém. Pensei que fosse o Moacir, mas ele nunca toca a campainha, ele já entra direto. Limpei a mão na calça e fui atender. Quando abri a porta, quase não acreditei. Era o Lucas, meu neto, sozinho, sem o pai, sem a mãe, só ele, com uma mochila nas costas e uma cara de quem não sabia bem o que estava fazendo ali. Oi, vô, ele disse baixinho, olhando para o chão. Eu fiquei alguns segundos sem saber o que falar. A última vez que eu tinha visto o Lucas, ele estava no carro, de fone no ouvido, me ignorando completamente. E agora ele estava ali na minha porta, sozinho. Lucas, tudo bem? Aconteceu alguma coisa? Ele balançou a cabeça. Não, tá tudo bem. É que eu queria conversar com o senhor. Posso entrar? Eu abri a porta. Claro. Entra. Ele entrou. Olhou em volta como se estivesse redescobrindo a casa. Fazia tempo que ele não vinha aqui. Uns 6 meses, talvez mais. Eu indiquei o sofá. Senta aí. Quer um suco? Água? Ele sentou na ponta do sofá, meio travado. Não precisa, vô. Obrigado. Eu sentei na poltrona, de frente para ele. Fiquei esperando. Ele estava claramente desconfortável. Mexia nas mãos, olhava para o chão, mordia o lábio. Até que finalmente ele soltou. Vô, eu vim pedir desculpa. Aquilo me pegou de surpresa. Desculpa? Ele? Desculpa por quê, meu filho? Ele levantou os olhos. E eu vi que ele estava emocionado. Por não ter descido do carro naquele dia. Por ter ficado lá, de fone, fingindo que nada estava acontecendo. Eu vi tudo, vô. Eu vi meu pai chegando com as caixas. Eu vi ele empacotando suas coisas. E eu não fiz nada. Eu fiquei quieto. Porque eu sou covarde. A voz dele falhou no final. Ele abaixou a cabeça de novo. Eu fiquei olhando para ele. Pro meu neto de 16 anos que estava ali se desculpando por uma coisa que nem era culpa dele. Lucas, você não tem nada que pedir desculpa. Você é criança ainda. Ele balançou a cabeça com força. Não sou criança, vô. Eu tenho 16 anos. Eu sei quando as coisas estão erradas. E o que meu pai fez foi errado. Muito errado. Ele respirou fundo, como se estivesse juntando coragem. Eu ouvi a discussão. Ouvi o senhor falando dos imóveis. Ouvi tudo. E quando a gente voltou para casa, eu perguntei para o meu pai por que ele nunca tinha contado que o senhor tinha isso tudo. Sabe o que ele respondeu? Eu fiquei quieto, esperando. O Lucas continuou, com a voz meio trêmula. Ele disse que não sabia, que o senhor nunca tinha contado. Aí eu perguntei, mas vocês conversam? Vocês se falam? E ele ficou sem resposta. Vô, ele simplesmente não soube o que dizer. O Lucas passou a mão no rosto. E aí eu percebi uma coisa. Meu pai não conhece o senhor. Ele acha que conhece, mas não conhece. Ele só presumiu um monte de coisa. Eu senti um aperto no peito. Ouvir aquilo do meu neto doía. Doía porque era verdade. O Marcelo realmente não me conhecia. Não sabia o que eu pensava, o que eu sentia, o que eu tinha, o que eu queria. Ele só olhava para mim e via um velho. Um problema. Um peso. E sua mãe? Eu perguntei. O que ela falou? O Lucas fez uma cara de desprezo. Minha mãe ficou brava porque o plano dela não deu certo. Ela estava contando com o senhor morando lá sei lá.
Para economizar com casa de repouso no futuro, talvez. Não sei. Mas não foi por amor, vô. Isso eu tenho certeza. Ouvir aquilo foi como tomar um soco. Eu já desconfiava. Mas ouvir confirmado, da boca do próprio neto, era diferente. Era real demais. Pesado demais. Por que você está me contando isso, Lucas? Ele me olhou nos olhos. Porque eu não quero ser igual a eles, vô. Eu não quero virar um adulto que esquece da própria família, que trata as pessoas como se fossem objetos. E eu queria que o senhor soubesse que eu te amo, de verdade. E que eu sinto muito por não ter vindo aqui mais vezes, por não ter ligado, por ter deixado o tempo passar. Eu senti os olhos arderem. Fazia tempo que eu não ouvia aquilo. Eu te amo. 3 palavras simples que tinham sumido da minha vida fazia anos. O Marcelo não falava mais isso. A Cláudia nunca tinha falado. E o Lucas? O Lucas estava ali, com 16 anos, tendo a coragem que o pai dele não tinha. Eu também te amo, meu neto, eu consegui dizer com a voz embargada. A gente ficou em silêncio por uns instantes. Um silêncio bom. Daqueles que não pesa, que não precisa preencher. Até que o Lucas quebrou o silêncio de novo. Vô, posso te perguntar uma coisa? Eu assenti. O senhor vai mesmo se mudar? Eu me surpreendi. Como você sabe disso? Ele deu um meio sorriso. Eu ouvi minha mãe falando no telefone com uma amiga. Ela estava falando que o senhor ia vender um terreno e ia comprar um apartamento. Isso é verdade? Eu respirei fundo. É verdade. Eu já tô com a papelada encaminhada. Vendi um terreno que eu tinha. E vou comprar um apartamento menor, mais fácil de cuidar. Com elevador, essas coisas. O Lucas balançou a cabeça. E meu pai sabe? Eu neguei. Não sabe. E eu não vou contar. Ele que descubra do jeito dele. O Lucas ficou pensativo. O senhor tá bravo com ele? Eu pensei antes de responder. Não tô bravo, Lucas. Eu tô decepcionado. Tem diferença. Bravo passa. Decepção fica. Ele entendeu. Eu vi nos olhos dele que ele entendeu. Vô, posso vir te visitar? No apartamento novo? Posso vir aqui enquanto o senhor ainda tá nessa casa? Eu sorri. Um sorriso verdadeiro. Daqueles que saem do fundo. Pode. Sempre pode. Essa casa é sua também. E o apartamento novo vai ser também. Ele se levantou. Veio até mim. E me deu um abraço. Um abraço apertado. Daqueles que parecem que a pessoa tá tentando passar alguma coisa para você. Força, talvez. Ou amor. Ou as duas coisas. Quando ele soltou, ele estava com os olhos vermelhos. Eu vou embora antes que eles percebam que eu saí. Eu disse que ia na casa de um amigo. Ele foi até a porta. Parou. Virou para mim. Vô, o senhor fez certo em não aceitar o que meu pai quis fazer. O senhor ainda tem muita vida pela frente. E o senhor merece viver do seu jeito. E saiu. Eu fiquei ali parado na porta, vendo ele ir embora. Ele acenou de longe antes de virar a esquina. E eu acenei de volta. Quando fechei a porta, eu me encostei nela. E chorei. Chorei porque dói. Dói perceber que seu filho te abandonou emocionalmente, mas que seu neto ainda te enxerga. Dói entender que a geração do meio se perdeu, mas que talvez a próxima ainda tenha jeito. Chorei porque aquele abraço do Lucas foi a primeira coisa genuína que eu recebi em meses. E chorei porque, pela primeira vez, eu senti que talvez eu não tivesse perdido tudo. 2 semanas depois da visita do Lucas, eu estava arrumando o armário do quarto quando encontrei um envelope amarelo no fundo da gaveta. Um envelope que eu não abria fazia 6 anos, desde o dia que a Lúcia morreu. Eu peguei ele com cuidado como se fosse algo sagrado. E era. Dentro daquele envelope estava a última coisa que minha esposa tinha escrito. Uma carta. Para mim. E outra para o Marcelo. Eu me lembro do dia que ela me deu aquilo. Foi uma semana antes de morrer. Ela já estava muito fraca. O câncer tinha tomado conta. Ela mal conseguia sentar na cama. Mas naquele dia, ela pediu caneta e papel. Ficou quase 1 hora escrevendo. Quando terminou, dobrou as folhas, colocou em 2 envelopes, escreveu os nomes e me entregou. Renato, quando eu partir, você abre o seu e entrega o do Marcelo para ele. Eu prometi que ia fazer isso. Mas quando ela morreu, eu não tive coragem. Abri meu envelope naquela mesma noite. Li a carta dela chorando. Era uma carta de despedida, de amor, de gratidão. Ela agradecia pelos anos juntos. Pedia desculpa por me deixar sozinho. Dizia que eu era o melhor homem que ela tinha conhecido. E no final, ela escrevia: Renato, não deixa nosso filho te esquecer.
Ele tá perdido, mas você é forte. Você vai saber o que fazer. Eu guardei aquela carta no envelope amarelo e guardei também a carta do Marcelo, porque eu não tive coragem de entregar. Eu tinha medo do que estava escrito lá. Medo de que fosse uma cobrança. Medo de que ele não estivesse preparado. Mas agora, segurando aquele envelope na mão, eu entendi uma coisa. Eu não estava protegendo o Marcelo ao não entregar a carta. Eu estava privando ele das últimas palavras da própria mãe. E isso não era justo. Não era certo. Eu abri a gaveta de novo. Tirei os 2 envelopes. O meu já estava meio amarelado, gasto de tanto eu pegar e ler. O do Marcelo estava intacto, lacrado. Eu olhei para o nome dele escrito com a letra trêmula da Lúcia e tomei uma decisão. Eu ia entregar aquela carta, pessoalmente. Na segunda-feira de manhã, eu peguei o ônibus e fui até o escritório dele. Eu sabia onde era. Tinha ido lá uma vez, anos atrás, quando ele tinha acabado de ser contratado. Mas nunca mais voltei. Ele nunca me convidou. Cheguei no prédio. Um prédio grande, moderno, cheio de vidro. Entrei. A recepcionista me olhou de cima a baixo. Posso ajudar? Eu disse que queria falar com o Marcelo. Ela perguntou se eu tinha agendamento. Eu disse que não, mas que eu era o pai dele. Ela hesitou. Vou ligar para ele. O senhor pode aguardar ali. Apontou para uns sofás brancos na entrada. Eu sentei. Fiquei esperando. Uns 5 minutos depois, o Marcelo apareceu. Ele estava de terno, gravata, aquela roupa de executivo. Quando me viu, a cara dele mudou. Não era felicidade, era constrangimento. Pai, o que o senhor está fazendo aqui? Eu me levantei. Preciso falar com você. Não vai demorar. Ele olhou em volta, como se tivesse com vergonha de que alguém visse a gente conversando. Vamos lá fora, então. A gente saiu do prédio. Ficamos parados na calçada. Ele de braços cruzados, olhando para o relógio a cada 10 segundos. Fala logo, pai. Eu tenho reunião daqui a pouco. Eu tirei o envelope do bolso. Estendi para ele. Isso aqui é seu. Sua mãe escreveu antes de morrer. Ela pediu para eu entregar. Ele olhou para o envelope. Não pegou. O que é isso? Eu respirei fundo. É uma carta. Para você. Eu deveria ter entregado há 6 anos. Mas não entreguei. E eu tô entregando agora porque você tem direito de saber o que ela queria te dizer. Ele finalmente pegou o envelope. Olhou para o nome dele escrito pela mãe. E eu vi alguma coisa passar nos olhos dele. Algo que eu não via fazia tempo. Emoção. Vulnerabilidade. Por que o senhor não entregou antes? Eu olhei para ele. Porque eu não estava pronto. E porque eu achei que você também não estava. Mas agora eu entendi que não era minha decisão. Era sua. Ele ficou segurando o envelope sem saber o que fazer. Pai, sobre aquele dia. Eu levantei a mão. Não precisa falar agora. Lê a carta primeiro. Depois, se você quiser conversar, você sabe onde eu moro. Eu dei as costas e comecei a andar. Pai, espera. Ele me chamou. Eu parei. Virei. Ele estava parado lá, segurando o envelope com as 2 mãos. O senhor tá bem? Eu dei um sorriso cansado. Tô, Marcelo. Eu tô bem. E segui andando. No ônibus de volta, eu fiquei pensando. Será que eu tinha feito a coisa certa? Será que aquela carta ia mudar alguma coisa? Ou ia piorar? Eu não sabia, mas eu tinha feito o que a Lúcia tinha pedido. E isso já era alguma coisa. Quando cheguei em casa, o seu Moacir estava sentado na minha varanda. Cadê você, Renato? Te procurei cedo. Eu sentei do lado dele. Fui entregar uma coisa para o meu filho. Ele me olhou curioso. Carta da Lúcia? Eu me surpreendi. Como você sabe? Ele deu aquele sorriso. Porque eu te conheço. E porque você tinha aquele olhar de quem acabou de fazer uma coisa difícil. Eu contei tudo para ele. Sobre o envelope. Sobre ter ido no escritório. Sobre a cara do Marcelo. O Moacir escutou em silêncio. Quando terminei, ele falou. Você fez o certo. Agora é com ele. Você já fez sua parte. A gente ficou ali sentado, olhando para o fim da tarde. E eu senti uma coisa estranha. Senti que eu tinha fechado um ciclo. Tinha cumprido uma promessa. E agora eu podia seguir. Naquela noite, eu jantei sozinho. Fiz um arroz, um ovo frito, uma salada. Coisa simples. Sentei na mesa da cozinha. E enquanto eu comia, eu olhava para a cadeira vazia na frente. A cadeira onde a Lúcia sentava. 6 anos já. Às vezes parecia que foi ontem.
Às vezes parecia uma vida inteira. Eu sentia falta dela, falta da voz dela, do jeito dela de me olhar, do jeito dela de segurar minha mão quando eu estava preocupado. Ela sempre soube ler meu silêncio. Depois de jantar, eu lavei a louça, sequei, guardei e fui pro quarto. Deitei na cama. Peguei meu celular. Tinha uma mensagem. Do Lucas. Vô, só passando para dizer boa noite. Te amo. Eu sorri. Respondi. Boa noite, meu neto. Também te amo. E guardei o celular. Fechei os olhos. E pela primeira vez em muito tempo, eu dormi em paz. Porque eu tinha feito o que era certo. Não pelo Marcelo, mas pela Lúcia e por mim. 3 dias depois de eu ter entregue a carta, o telefone tocou de madrugada. Eram 3h20 da manhã. Eu acordei assustado. Quando a gente tem a idade que eu tenho, ligação de madrugada nunca é boa notícia. Peguei o celular na mesinha de cabeceira. Era o Marcelo. Meu coração disparou. Atendi. Alô? Marcelo? Tá tudo bem? Do outro lado da linha, silêncio. Só uma respiração pesada. Marcelo? Eu repeti, mais preocupado agora. Pai, eu li a carta. A voz dele estava diferente, embargada, como se ele estivesse chorando. Eu li a carta da mãe. Eu sentei na cama. Acendi o abajur. Tá tudo bem, meu filho. Ele demorou para responder. Quando respondeu, a voz saiu quebrada. Não, pai, não tá tudo bem. Nada tá bem. Ele respirou fundo, tentando se controlar. Eu precisava te ligar. Eu não consegui dormir. Eu li essa carta umas 10 vezes, e cada vez que eu leio, eu me sinto pior. Eu não sabia o que dizer. Então fiquei quieto, esperando. Ele continuou. A mãe, ela sabia, pai. Ela sabia que eu estava me afastando, que eu estava deixando vocês de lado. E sabe o que ela escreveu? Ela escreveu que me perdoava, que ela entendia que a vida tinha me levado para outro lugar, mas que ela tinha medo. Medo de que eu esquecesse de onde eu vim. De quem eu vim? A voz dele falhou de novo. Eu ouvi ele fungar, tentando segurar o choro. Ela pediu para eu não fazer com você o que eu fiz com ela, pai. Ela pediu para eu não deixar você sozinho. Para eu não esquecer que você ainda estava aqui. Que você ainda precisava de mim. Ele parou. Respirou fundo. E eu fiz exatamente o contrário. Eu te esqueci. Eu te deixei sozinho. Eu virei tudo que ela tinha medo que eu virasse. Agora ele estava chorando mesmo. Sem disfarçar. Um choro solto, daqueles de quem segurou por tempo demais. Eu senti meu peito apertar. Ouvir meu filho chorar assim do outro lado da linha doía. Mesmo depois de tudo, mesmo depois da rejeição, do desrespeito, da humilhação, ele ainda era meu filho. E nenhum pai quer ouvir o próprio filho sofrendo. Marcelo, escuta aqui. Sua mãe te perdoou. E ela tinha razão em perdoar, porque ela sabia que você não fez por mal. Você só se perdeu. Acontece. Minha voz saiu calma, mais calma do que eu esperava. Mas eu não mereço perdão, pai. Não depois do que eu fiz com o senhor. Chegar na sua casa com aquelas caixas. Decidir sua vida. Tratar o senhor como se fosse um problema. Ele parou de novo. Tentou se recompor. Eu tenho vergonha, pai. Muita vergonha. Eu respirei fundo. Vergonha é bom, Marcelo. Vergonha significa que você ainda tem consciência. Significa que você ainda sabe o que é certo e errado. O problema é quando a pessoa faz as coisas erradas e não sente nada. Ele ficou em silêncio do outro lado. Eu continuei. Mas ter vergonha não basta, meu filho. Vergonha não muda nada. O que muda é atitude. É reconhecer o erro e fazer diferente daqui para frente. Ele fungou. Como, pai? Como eu faço diferente? Como eu conserto o que eu fiz? Eu olhei pela janela. A rua estava escura, silenciosa. Você começa me tratando como gente, como pai, não como obrigação, não como problema. Você começa perguntando o que eu quero antes de decidir por mim. Você começa me visitando porque quer, não porque sente culpa. Eu quero, pai. Eu quero visitar o Senhor. Eu quero conversar. Eu quero ter meu pai de volta. A voz dele saiu fraca, quebrada, como a voz de uma criança perdida. E naquela hora eu tive que escolher. Eu podia deixar ele sofrer. Podia deixar ele se afundar na culpa. Podia virar as costas como ele tinha virado para mim. Mas eu não era assim. E a Lúcia não teria querido isso. Então vem aqui, Marcelo, amanhã depois do trabalho. Vem aqui e a gente conversa. De verdade dessa vez. Ele soluçou. Obrigado, pai. Muito obrigado. E desligou. Eu fiquei ali, sentado na cama,
com o telefone na mão. Eram 3:30 da manhã. Eu não ia conseguir dormir de novo. Levantei. Fui para a cozinha. Coloquei água para café. Sentei na mesa. E fiquei pensando. Será que eu tinha feito certo? Será que eu estava sendo fraco em aceitar ele de volta tão fácil? Ou será que eu estava sendo forte em dar uma chance? O café ficou pronto. Tomei. E enquanto tomava, eu lembrei de uma coisa que meu pai dizia. Ele falava assim: Renato, tem gente que erra porque é ruim. E tem gente que erra porque está perdida. A primeira você corta. A segunda você ajuda a achar o caminho. O Marcelo não era ruim. Ele só estava perdido. E talvez, só talvez, aquela carta da mãe tivesse sido o empurrão que ele precisava para começar a se achar de novo. No dia seguinte, eu arrumei a casa. Não porque eu precisava impressionar ninguém, mas porque eu queria que tivesse um ambiente bom para conversa. Passei pano no chão, tirei o pó dos móveis, arrumei as almofadas do sofá. Às 5 da tarde, a campainha tocou. Era ele, o Marcelo, sozinho, sem a Cláudia, sem o Lucas, só ele. E quando eu abri a porta, eu vi que ele estava diferente. Os olhos dele estavam vermelhos, inchados. A roupa dele estava amarrotada. Ele parecia quebrado. Oi, pai. Ele falou baixinho. Eu abri a porta. Entra. Ele entrou. Foi direto para o sofá e sentou. Ficou olhando para o chão, mexendo nas mãos. Eu sentei na poltrona. A gente ficou em silêncio por uns instantes, até que ele começou a falar. Pai, eu passei o dia inteiro pensando no que eu ia dizer. Ensaiei 1000 vezes na minha cabeça. Mas agora que eu tô aqui, eu não sei por onde começar. Eu olhei para ele. Começa do começo, Marcelo. Fala o que você tá sentindo. Ele levantou os olhos. E o que eu vi ali me partiu. Era dor, arrependimento, desespero. Eu me perdi, pai. Eu não sei quando. Eu não sei como. Mas em algum momento, eu me perdi. Eu virei uma pessoa que eu não reconheço. Uma pessoa que coloca trabalho na frente da família, que coloca a aparência na frente do que importa, que trata o próprio pai como se fosse nada. Ele passou a mão no rosto. E sabe o que é pior? É que eu nem percebi. Eu achei que estava fazendo certo. Achei que trabalhar muito, ganhar bem, subir na empresa, achei que isso era sucesso. Mas não é, pai. Isso não é nada se eu perco minha família no caminho. Ele me olhou direto nos olhos. Se eu perco o Senhor no caminho, eu senti algo se mexer dentro de mim. Algo que eu tinha guardado fundo. Algo que eu tinha trancado para não sentir dor, mas agora estava saindo. E era esperança. A gente ficou conversando por quase 2 horas. O Marcelo desabafou coisas que eu nem sabia que ele sentia. Falou sobre a pressão no trabalho, sobre como ele se cobrava para ser o melhor, sobre como ele achava que ser bom pai e bom marido era dar conforto material, mas esqueceu de dar presença. E falou sobre mim, sobre como ele achava que eu não precisava dele porque eu sempre fui tão independente, tão forte. Eu olhava para o Senhor e pensava, ele não precisa de mim, ele se vira sozinho. Ele disse. Eu respirei fundo. Marcelo, se virar sozinho não é a mesma coisa que não precisar de ninguém. Eu me viro porque eu aprendi, porque eu tive que aprender. Mas isso não significa que eu não queria ter você por perto, que eu não queria uma ligação de vez em quando, uma visita, um café junto. Não é sobre precisar para sobreviver, é sobre querer porque você é meu filho. Ele baixou a cabeça. Eu entendo agora, pai, mas eu demorei demais para entender. A gente continuou conversando. Ele perguntou sobre os imóveis, sobre como eu tinha conseguido juntar aquilo. Eu contei. Contei sobre o apartamento que a mãe dele deixou, sobre a sala comercial que eu comprei parcelado, suando sangue para pagar, sobre o terreno que eu comprei num bairro que ninguém queria e que hoje valia uma fortuna. Eu vendi o terreno, Marcelo. Semana passada saiu o dinheiro. Ele me olhou surpreso. Vendeu? Por quê? Eu sorri. Porque eu vou me mudar. Vou comprar um apartamento menor, com elevador, mais prático para minha idade. A cara dele mudou. O senhor já decidiu isso? Eu assenti. Já. Eu já até fui ver o apartamento. Já deixei sinal. É num prédio bom, 2 quartos, perto do mercado. Lugar tranquilo. Ele ficou quieto, processando. E o senhor? Não ia me contar? Eu olhei para ele. Ia, Marcelo. Na hora certa. Mas você precisa entender uma coisa. Minha vida não precisa da sua aprovação. Eu não sou criança. Eu sou adulto. E eu sei o que é melhor para mim. Ele engoliu seco.
Eu sei, pai. Desculpa. Eu só me surpreendi. Naquela hora, eu vi que ele estava com alguma coisa entalada. Alguma coisa que ele queria falar, mas não sabia como. Fala, Marcelo. O que está preso aí? Ele olhou para mim, respirou fundo. Pai, eu preciso te contar uma coisa. Sobre aquele dia, o dia que eu cheguei aqui com as caixas. Eu fiquei em silêncio, esperando. Ele continuou com dificuldade. Não foi ideia minha. Foi da Cláudia. Eu não me surpreendi. Eu já sabia. Mas ouvir da boca dele era diferente. Ela vinha falando fazia meses que o senhor estava sozinho demais, que podia cair, passar mal, que a gente ia ter problema. E ela insistiu. Ela disse que a gente tinha que resolver isso antes que ficasse tarde demais. Ele olhou para o chão. E eu só concordei. Eu nem pensei direito. Eu só achei que ela estava certa. Que era o melhor para o senhor. Eu me inclinei para frente. Marcelo, me responde uma coisa. Quando você decidiu vir aqui naquele dia, você ligou para mim antes? Você perguntou o que eu achava? Você conversou comigo sobre isso? Ele negou envergonhado. Não, pai. Eu não fiz nada disso. Eu assenti. Então não importa se foi ideia dela ou sua, porque no final quem tomou a decisão foi você. Você que entrou na minha casa. Você que começou a empacotar minhas coisas. Você. Ele fechou os olhos. Eu sei, e eu vou ter que carregar isso pro resto da vida. Eu suspirei. Não precisa carregar, Marcelo. Você só precisa não repetir. Mas eu quero que você entenda uma coisa. A Cláudia, ela não gosta de mim. Nunca gostou. Eu sei que você sabe disso. Ele abriu os olhos, me olhou assustado. Pai, eu levantei a mão. Deixa eu terminar. Ela não gosta de mim. E tudo bem. Eu não preciso que ela goste. Mas você precisa entender que enquanto você deixar ela tomar decisões sobre mim, sobre minha vida, as coisas vão continuar ruins entre a gente. Ele ficou calado. Eu continuei. Eu ouvi, Marcelo. Faz 3 anos. Eu cheguei na casa de vocês sem avisar. Ouvi ela falando que eu era sua responsabilidade, que vocês tinham que pensar no que fazer comigo antes que ficasse tarde demais, como se eu fosse um problema logístico a ser resolvido. A cara dele ficou branca. O senhor ouviu? Eu assenti. Ouvi. E doeu. Mas eu fingi que não ouvi. Entrei fazendo barulho. Vocês mudaram de assunto. Mas aquilo ficou. Ele passou as mãos no rosto. Pai, eu não sabia que o senhor tinha ouvido. Eu devia ter te defendido naquele dia. Devia ter dito para ela que o senhor não era problema nenhum. Eu dei um sorriso triste. Devia, mas não disse. E isso me mostrou uma coisa. Me mostrou que você estava deixando ela pensar por você, decidir por você. E quando a gente deixa outra pessoa decidir nossa vida, a gente deixa de ser dono dela. A gente ficou em silêncio por um tempo, até que ele falou com a voz baixa. Eu vou conversar com ela, pai. Vou deixar claro que o senhor não é problema, que o senhor tem sua vida, suas decisões, e que ela precisa respeitar isso. Eu olhei nos olhos dele. E você, Marcelo? Você respeita isso? Ele me olhou de volta. Respeito, pai. Agora eu respeito. E se eu esquecer, eu quero que o senhor me cobre. Que me ponha no meu lugar, do jeito que o senhor fez naquele dia. Eu assenti. Tá bom. Então a gente recomeça. Mas com uma condição. Ele se endireitou. Qual? Eu olhei para ele com seriedade. Sem mentira. Sem fingimento. Se você tá com raiva, fala. Se você tá ocupado, fala. Se você não pode vir, fala. Mas não some. Não finge que tá tudo bem quando não tá. A gente já perdeu tempo demais com isso. Ele acenou com a cabeça. Prometo, pai. E pela primeira vez, eu acreditei nele. A conversa foi diminuindo. A gente estava cansado, emocionalmente exausto. Ele olhou para o relógio. Eu preciso ir, pai. Mas posso voltar? Semana que vem? Eu sorri. Pode. Mas me liga antes. Não aparece sem avisar. Ele riu. Um riso leve, mas verdadeiro. Vou ligar. Ele se levantou. Foi até a porta. Parou, virou para mim. Pai, obrigado por não ter desistido de mim. Eu senti os olhos arderem. Filho não desiste de filho, Marcelo. Não importa o que aconteça. Ele me abraçou. Um abraço apertado. Diferente daqueles abraços protocolares de fim de ano. Era um abraço de quem estava segurando alguém que quase perdeu. E quando ele soltou, eu vi que os olhos dele estavam molhados. Eu te amo, pai.
Fazia anos que eu não ouvia isso dele. Anos. Também te amo, meu filho. E ele foi embora. Eu fechei a porta, encostei nela. E ali, sozinho na minha sala, eu deixei as lágrimas caírem. Não era tristeza, era alívio, era esperança. Era a sensação de que talvez, só talvez, eu não tivesse perdido meu filho de vez. 3 semanas se passaram desde aquela conversa, e o Marcelo tinha cumprido a palavra. Ligou 2 vezes durante a semana. Apareceu no sábado para tomar café. Sozinho, sem a Cláudia. A gente conversou sobre coisas simples. Trabalho, tempo, notícias. Nada profundo. Mas estava ali, presente. E isso já era diferente. Eu não sabia se ia durar. Não sabia se ele ia manter aquilo. Mas por enquanto, ele estava tentando. E era isso que importava. Nesse meio tempo, eu fechei a compra do apartamento. Assinei os papéis no cartório. O dinheiro do terreno tinha caído na conta. 450 mil reais. Uma fortuna para quem passou a vida juntando moeda. O apartamento custou 220 mil. Sobrou uma grana boa. O suficiente para eu viver tranquilo, sem apertar, até o fim dos meus dias. E ainda deixar alguma coisa para o Lucas. Porque para o Marcelo eu não precisava mais deixar nada. Ele já tinha a vida dele construída. Mas o Lucas ainda estava começando. Marquei a mudança para uma quinta-feira. Contratei uma empresa pequena, 2 homens e um caminhão. Eu não tinha muita coisa. 40 anos morando na mesma casa e eu não tinha acumulado quase nada. A Lúcia sempre dizia, Renato, a gente não precisa de tanta coisa. Quanto mais a gente tem, mais a gente fica preso. E ela tinha razão. Eu ia levar meus móveis básicos, minhas roupas, meus livros, algumas fotos. O resto eu doei. Dei para vizinhos, para a igreja, para quem quisesse. Na quarta-feira, um dia antes da mudança, o Marcelo me ligou. Pai, amanhã eu vou aí. Vou ajudar na mudança. Eu fiquei surpreso. Não precisa, Marcelo. Eu já contratei gente. Ele insistiu. Eu sei, mas eu quero estar lá, por favor. Eu concordei. No fundo, eu queria que ele estivesse lá. Queria que ele visse que eu estava seguindo minha vida. Do meu jeito, na minha escolha. Na quinta de manhã, os homens da mudança chegaram cedo. Às 7h30, eles já estavam tocando a campainha. Eu tinha acordado às 5. Tinha tomado meu último café naquela cozinha. Tinha olhado para cada canto da casa, lembrando. Lembrando do dia que a gente se mudou para cá. Lembrando da Lúcia pintando as paredes. Lembrando do Marcelo criança correndo pelo corredor. Lembrando de tanta coisa que aquela casa guardava. Não era fácil sair, mas era necessário. Os homens começaram a embalar. Eu fiquei supervisionando, indicando o que ia e o que ficava. Às 9h o Marcelo chegou. Ele estava de calça jeans e camiseta, roupa de trabalho. Ele entrou, olhou em volta e eu vi nos olhos dele uma tristeza. Eu cresci aqui, pai, ele disse baixinho. Eu assenti. Cresceu. E foram anos bons. Ele caminhou pela casa, tocando nas paredes, como se estivesse se despedindo. O senhor tem certeza disso, pai? Ele perguntou. Eu olhei para ele. Absoluta. Essa casa tá grande demais para mim. E eu preciso de um lugar mais prático. Sem escada. Com elevador. É o certo para minha idade. Ele acenou. Eu entendo. É só que... é estranho imaginar essa casa sem o senhor. Eu dei um meio sorriso. A casa é só um lugar, Marcelo. O que importa é a gente. E a gente continua aqui. Vivo. Presente. Ele engoliu seco. Acenou de novo. Ele ajudou a carregar algumas caixas. Trabalhou junto com os homens. E eu fiquei observando. Observando meu filho suando, carregando peso, fazendo esforço. E aquilo me tocou. Porque ele não precisava estar ali. Ele tinha trabalho. Tinha compromissos. Mas escolheu estar ali. Comigo. E isso significava alguma coisa. Significava que ele estava tentando. De verdade. No meio da manhã, o seu Moacir apareceu. Ele veio se despedir. Então é hoje, Renato? Eu assenti. É hoje. Ele olhou em volta. Vai deixar saudade essa casa. Eu sorri. Vai. Mas a vida é feita de ciclos. Esse tá terminando. Um novo tá começando. Ele me abraçou. Um abraço apertado de quem sabe que vai sentir falta. Você vai me visitar no apartamento novo, né, Moacir? Ele riu. Vou, toda semana. Você não se livra de mim tão fácil. 12h, a casa estava quase vazia. Só faltava minha poltrona.
Aquela poltrona marrom de couro velho que eu tinha comprado numa liquidação há 20 anos. Eu sentei nela pela última vez. Olhei em volta. Paredes vazias. Chão limpo. Silêncio. Uma casa que tinha sido tão cheia de vida agora estava vazia. Mas não era triste. Era só diferente. Era o fim de uma etapa e o começo de outra. O Marcelo sentou no chão, encostado na parede. A gente ficou ali, em silêncio, só olhando, até que ele quebrou o silêncio. Pai, eu queria te pedir uma coisa. Eu olhei para ele. Fala. Ele respirou fundo. Eu conversei com a Cláudia. Sobre tudo. Sobre o senhor. Sobre o jeito que a gente vinha te tratando. Eu fiquei atento. E ele suspirou. Não foi fácil. Ela ficou na defensiva. Disse que só queria ajudar, que só se preocupava. Mas eu deixei claro que o senhor tem sua vida, suas decisões, e que a gente tem que respeitar isso. Eu assenti. E ela aceitou? Ele deu um sorriso sem graça. Ela não gostou, mas ela vai ter que aceitar, porque eu coloquei um limite. Eu disse que se ela quisesse continuar falando mal do senhor, ia ter que fazer longe de mim, porque eu não vou mais aceitar. Eu senti algo se mexer no peito. Orgulho. Orgulho de ver meu filho finalmente tomando uma posição. Finalmente escolhendo um lado. E escolhendo o lado certo. E outra coisa, pai. Ele se levantou. Veio até mim. Eu quero que o senhor saiba que, não importa onde o senhor more, eu vou estar presente. Não porque eu sinto obrigação, mas porque eu quero, porque eu escolho. Eu me levantei da poltrona. Fiquei de frente para ele. Eu acredito em você, Marcelo. Mas não vou mentir. Vai levar tempo para eu confiar de novo. Para eu não ficar esperando você sumir de novo. Ele acenou. Eu sei, e eu vou provar. Com tempo, com presença, com atitude. Os homens chamaram. Tava na hora de levar a última carga. A poltrona. Eu olhei para ela. Vai com cuidado, por favor. Essa poltrona é especial. Eles sorriram. Pode deixar, seu Renato. A gente cuida. Eles carregaram. Eu e o Marcelo ficamos sozinhos na casa vazia. A gente saiu. Tranquei a porta. Coloquei a chave no bolso. Olhei para trás uma última vez. Tchau, casa, eu disse baixinho. E virei as costas. O Marcelo foi comigo até o apartamento novo. Ajudou a descarregar. Ajudou a colocar os móveis no lugar. E quando tudo estava mais ou menos arrumado, ele olhou em volta. Ficou bom, pai. Bem aconchegante. Eu olhei também. Era pequeno. Mas era meu. Ficou. E agora é recomeço. Ele sorriu. Me abraçou. Eu vou indo, pai. Mas semana que vem eu volto. Prometo. E ele foi. Eu fiquei ali, sozinho no meu apartamento novo. Cansado, mas em paz. 2 meses se passaram desde a mudança. 2 meses vivendo no apartamento novo. E eu posso dizer uma coisa. Foi a melhor decisão que eu tomei. O lugar era menor, mais fácil de cuidar. Tinha elevador, portaria, uma pracinha embaixo onde eu ia caminhar de manhã. Eu tinha feito amizade com alguns vizinhos. Seu Valdir do 302, Dona Carmen do 405, seu Antônio do térreo. Gente boa, gente simples. A vida tinha ficado mais leve, mais prática, e eu estava em paz com isso. O Marcelo tinha mantido a palavra. Nas primeiras semanas ele ligava quase todo dia. Passava aos sábados. Levava pão fresco, ficava para tomar café, conversava. A gente ia devagar, reconstruindo, sem pressa, sem forçar. Mas nas últimas 2 semanas, as ligações tinham diminuído. Ele tinha ligado só uma vez, e não tinha aparecido no último sábado. Mandou mensagem dizendo que tinha um compromisso de última hora. Trabalho. Eu não disse nada. Não cobrei. Mas aquilo mexeu comigo. Porque era assim que tinha começado antes. As ligações espaçando, as visitas cancelando, os compromissos sempre mais importantes. E eu fiquei com aquele pensamento martelando na cabeça. Será que ele estava voltando para o padrão antigo? Será que aquela mudança toda tinha sido temporária? Será que era só culpa que ia passar com o tempo? Na terça-feira, o Lucas apareceu, sem avisar. Tocou o interfone. Vô, sou eu. Posso subir? Eu mandei subir. Quando abri a porta, ele estava com a mochila da escola, uniforme amassado, cara cansada. Oi, vô. Posso ficar aqui um pouco? Eu preciso sair de casa. Eu abri espaço. Claro. Entra. Aconteceu alguma coisa?
Ele entrou, jogou a mochila no sofá, sentou, ficou olhando para o chão. Meus pais brigaram, feio, por causa do senhor. Meu coração apertou. Por minha causa? Ele assentiu. Minha mãe tá brava porque meu pai tá vindo aqui. Ela disse que ele tá perdendo tempo. Que o senhor já tá bem, já se mudou, já se resolveu, que ele não precisa mais ficar vindo. Eu senti uma raiva subir, mas segurei. E o que seu pai disse? O Lucas olhou para mim. Ele disse que não é sobre precisar, que é sobre querer, que o senhor é pai dele e ele vai continuar vindo. Eu senti algo se mexer no peito. Alívio, orgulho. E aí ela ficou mais brava ainda. Disse que ele tá mudado, que antes ele nem ligava pro senhor e agora tá parecendo que ele virou seu melhor amigo. E meu pai? Meu pai gritou, vô. Ele nunca grita, mas ele gritou. Disse que ele tinha sido um filho horrível e que ele não ia continuar sendo. Que ele ia consertar o erro dele, mesmo que demorasse o resto da vida. O Lucas passou a mão no rosto. Foi muito tenso. Minha mãe saiu batendo a porta. E meu pai ficou lá, sentado na sala, com a cabeça nas mãos. Eu respirei fundo. Não sabia o que dizer. Parte de mim ficou feliz em saber que o Marcelo tinha me defendido, que ele tinha enfrentado a Cláudia. Mas outra parte de mim ficou preocupada, porque briga de casal por causa de sogro nunca termina bem. Lucas, seu pai sabe que você tá aqui? Ele negou. Não. Eu saí de casa e vim direto pra cá. Eu precisava te contar. Precisava que o senhor soubesse que meu pai tá tentando. De verdade. E que minha mãe, ela não tá facilitando nada. Eu sentei do lado dele. Olha, meu neto, eu não vou mentir pra você. A situação é complicada. Seu pai e sua mãe vão ter que resolver isso entre eles. Não é sobre mim. É sobre o casamento deles. Sobre respeito. Sobre prioridades. Mas uma coisa eu te digo. Eu não quero ser motivo de briga. Se a presença do seu pai aqui tá causando problema no casamento dele, então talvez seja melhor a gente dar um tempo. O Lucas me olhou assustado. Não, vô. Não faz isso. Por favor. Meu pai precisa disso. Ele precisa do senhor. Eu olhei para o meu neto. Pro desespero nos olhos dele. E eu entendi. Ele também precisava. Precisava que a família não desmoronasse de vez. Precisava acreditar que ainda tinha conserto. Tá bom. Eu não vou fazer nada. Vou deixar seu pai decidir. Mas você precisa voltar para casa. E você precisa conversar com ele. Diz que você veio aqui. Diz que você tá preocupado. Ele precisa saber. O Lucas acenou. Pegou a mochila. Me abraçou. Obrigado, vô. Por tudo. E foi embora. 2 horas depois, o Marcelo me ligou. A voz dele estava cansada. Pai, o Lucas te contou? Eu confirmei. Contou. Ele suspirou. Desculpa o senhor ter ficado sabendo assim. Eu ia te contar, mas eu queria resolver primeiro. Eu fiquei quieto, esperando. Ele continuou. Pai, eu não sei o que fazer. A Cláudia não aceita. Ela diz que eu mudei, que eu tô obcecado em consertar as coisas com o senhor, que eu tô deixando ela de lado. Eu respirei fundo. Marcelo, escuta aqui. Eu não quero ser motivo de problema no seu casamento. Se você acha que é melhor dar um tempo, eu vou entender. Houve uma pausa. Depois ele falou, firme. Não, pai. Não é isso que eu quero. Eu não vou voltar atrás. Eu passei anos fazendo o que ela queria, ignorando o senhor, priorizando tudo menos o que realmente importava. E eu não vou mais fazer isso. Se ela não aceita, o problema é dela, não meu. Eu fiquei surpreso. Aquela firmeza na voz dele era nova, era diferente. Você tem certeza disso, meu filho? Ele respondeu sem hesitar. Absoluta. Eu aprendi uma coisa, pai. Aprendi que a gente não pode viver a vida tentando agradar todo mundo, porque no final, a gente não agrada ninguém, nem a gente mesmo. Eu vou continuar vindo, vou continuar te ligando, e ela vai ter que aceitar, porque o senhor é meu pai, e eu não vou mais te abandonar. Eu senti os olhos arderem. Obrigado, Marcelo. A voz saiu embargada. Ele ficou quieto do outro lado. Depois disse, não precisa agradecer, pai. Eu que agradeço. Por não ter desistido de mim, por ter me dado essa chance, por ter me mostrado que ainda dava tempo de consertar. A gente ficou em silêncio. Um silêncio bom. Até que ele falou, sábado eu vou aí, prometo. E dessa vez, nada vai me impedir. E desligou. Sábado chegou. 9 horas da manhã, o interfone tocou. Era ele. Subiu. Quando abri a porta,
Ele estava com um saco de pães, um pote de geleia e um sorriso cansado. Bom dia, pai. Eu sorri de volta. Bom dia, meu filho. Entra? A gente tomou café. Conversou. Sobre coisas bobas. Sobre o trabalho dele, sobre o apartamento, sobre o Lucas. E no meio da conversa, ele parou. Me olhou. Pai, eu preciso te dizer uma coisa. Eu fiquei atento. Fala. Eu e a Cláudia decidimos fazer terapia de casal. As coisas não tão fáceis, mas a gente vai tentar. Pelo Lucas. E por nós. Mas eu quero que o senhor saiba que, independente do que acontecer, o senhor vai continuar fazendo parte da minha vida. Porque eu escolho isso. Eu escolho o Senhor. Eu segurei a mão dele em cima da mesa. Apertei. Isso é tudo que eu preciso ouvir, meu filho. Isso é tudo. A gente ficou ali, em silêncio, só segurando as mãos. Pai e filho. Reconstruindo. Devagar. Com paciência. Com verdade. E naquela hora eu soube. Soube que dessa vez era diferente. Que dessa vez era real. Que ele não ia sumir de novo. Porque ele tinha escolhido. E escolha, quando é verdadeira, a gente sustenta, nem que custe. 6 meses depois daquele sábado, eu estava na cozinha do meu apartamento preparando um almoço. Não era um almoço qualquer, era domingo. E pela primeira vez em anos, eu ia ter minha família inteira aqui. O Marcelo, o Lucas e até a Cláudia. Ela tinha aceitado vir. Não foi fácil, não foi rápido, mas ela aceitou. E isso já era alguma coisa. A terapia de casal tinha ajudado. As coisas entre eles ainda não eram perfeitas, mas estavam melhores. E ela tinha começado a entender que me respeitar não era sobre gostar de mim, era sobre respeitar o marido dela. Eu estava fazendo arroz, feijão, bife acebolado e uma salada. Comida simples, comida de verdade. A Lúcia sempre dizia que comida boa não precisa ser complicada, precisa ser feita com cuidado. E eu estava fazendo com cuidado. Porque aquele almoço significava alguma coisa. Significava recomeço. Significava família. Significava que, mesmo depois de tudo, ainda tinha jeito. 12:00 em ponto, o interfone tocou. Era eles. Mandei subir. Abri a porta. O Lucas entrou primeiro, me abraçou apertado. Oi, vô, trouxe refrigerante. Eu sorri. Valeu, meu neto. O Marcelo entrou depois com uma travessa nas mãos. Pai, a gente trouxe sobremesa, pudim. Eu peguei a travessa. Ficou bom? Ele riu. Não sei. Foi a Cláudia que fez. Ela entrou por último. Meio sem graça, meio tensa. Mas entrou. Oi, seu Renato? Eu acenei. Oi, Cláudia. Entra. Fica à vontade. Ela entrou devagar, olhando em volta. O apartamento ficou bonito. Eu agradeci. Obrigado. É pequeno, mas é meu. Ela assentiu. E ficou ali, meio perdida, sem saber o que fazer. O Marcelo pegou a mão dela. Vem, vamos sentar. E levou ela para o sofá. Eu terminei de arrumar a mesa. Coloquei os pratos, os talheres, os copos. Chamei todo mundo. Almoço tá pronto, vamos? Eles vieram, sentaram. Eu servi a comida. E quando todo mundo estava com o prato cheio, eu sentei também. Olhei em volta. Meu filho, meu neto, minha nora, ali, na minha mesa, comendo a comida que eu fiz. E por um segundo, eu me lembrei da Lúcia, de como ela amava esses momentos, de como ela ficava feliz só de ver a família reunida. O almoço foi bom. A gente conversou. O Lucas contou sobre a escola. O Marcelo falou sobre um projeto novo no trabalho. A Cláudia ficou mais quieta, mas participou. E no meio do almoço, ela olhou para mim. Seu Renato, eu queria te pedir desculpa. Eu parei de comer. Olhei para ela. Desculpa por quê? Ela respirou fundo. Por ter sido injusta, por ter julgado o senhor, por ter colocado o Marcelo contra o senhor. Eu achei que estava ajudando, mas eu só estava atrapalhando. Eu fiquei surpreso. Não esperava aquilo. Não dela. Eu aceito suas desculpas, Cláudia. Ela continuou. E eu queria que o senhor soubesse que eu vou tentar ser melhor, tentar respeitar o senhor. Porque eu vi o quanto isso é importante para o Marcelo e o quanto isso é importante para o Lucas. Eu assenti. Obrigado. É tudo que eu preciso. E a gente voltou a comer. Mas alguma coisa tinha mudado. Alguma coisa tinha se curado ali. Depois do almoço, eu servi o pudim. Tava bom. A gente comeu conversando, rindo. O Lucas contou umas piadas sem graça. O Marcelo zoou ele.
A Cláudia sorriu, e eu fiquei ali, só observando aquele momento, guardando ele na memória. Porque momentos assim são raros, são preciosos, e a gente precisa saber valorizar quando eles acontecem. No final da tarde, eles foram embora. O Lucas me abraçou. Vô, posso vir aqui semana que vem fazer dever de casa? Eu sorri. Pode. Toda vez que você quiser. A Cláudia acenou de longe. Obrigada pelo almoço, seu Renato. Eu acenei de volta. Voltem sempre. O Marcelo foi o último. Ficou parado na porta. Pai, obrigado por tudo. Por ter me dado essa chance. Por não ter desistido. Eu segurei o braço dele. Filho, eu nunca ia desistir de você. Nunca. Ele me abraçou. Um abraço demorado. E foi embora. Eu fechei a porta. Olhei em volta. O apartamento estava bagunçado. Louça suja na pia. Copos espalhados. Mas estava lindo. Porque estava cheio de vida. Cheio de gente. Cheio de amor. Eu fui até a varanda. Sentei na cadeira. Olhei para o céu. E falei baixinho. Como se a Lúcia pudesse ouvir. Conseguimos, amor. Nosso filho voltou. Ele voltou. E ali, sozinho na varanda, eu entendi uma coisa. Envelhecer não é sobre perder. É sobre escolher. É sobre decidir que tipo de velho a gente quer ser. Se a gente vai ser aquele velho que aceita migalha, que se conforma com o abandono, que se deixa apagar, ou se a gente vai ser aquele velho que luta, que se posiciona, que exige respeito, que não abre mão da própria dignidade. Eu escolhi ser o segundo, e não me arrependo, porque no final, não importa quantos anos a gente tem, não importa quantos cabelos brancos, não importa quantas rugas, o que importa é se a gente ainda tem voz, se a gente ainda tem escolha, se a gente ainda tem dignidade. E eu tinha tudo isso, e ninguém ia tirar de mim, ninguém. Eu olhei para o horizonte, o sol estava se pondo, laranja, vermelho, roxo, um céu lindo, e eu senti uma paz que eu não sentia fazia tempo. Não era a paz de quem desistiu, era a paz de quem lutou, de quem venceu, de quem conquistou o respeito de volta, de quem reconquistou o filho, de quem se reconquistou. E se você está me ouvindo agora, e se você tem um pai, uma mãe, um avô, uma avó que está sozinho, não espera, não deixa para amanhã, porque amanhã pode ser tarde. Liga, visita, conversa, pergunta como tá, pergunta o que ele precisa, mas mais importante, pergunta o que ele quer. Porque velho não quer caridade, velho quer respeito, velho quer dignidade, velho quer ser visto, ser ouvido, ser lembrado. E se você é um filho que se afastou, que esqueceu, que deixou os pais de lado, ainda dá tempo. Sempre dá tempo enquanto eles estão vivos. Não espera eles morrerem para sentir culpa. Não espera o caixão fechar para perceber o que você perdeu. Vai agora. Pede desculpa. Reconstrói. Porque família não é sobre perfeição. É sobre presença. É sobre escolha. É sobre amor de verdade. Eu fiquei ali na varanda até o sol sumir completamente. E quando escureceu, eu entrei. Lavei a louça. Arrumei a casa. Deitei na cama. E dormi em paz. Porque eu tinha vivido um dia bom. Um dia cheio. Um dia que valia a pena. E quantos de nós pode dizer isso? Quantos de nós está vivendo de verdade? Ou só está deixando os dias passarem? Eu escolhi viver. Escolhi lutar. Escolhi não aceitar ser esquecido. E se você está passando por algo parecido, escolhe também. Escolhe tua dignidade. Escolhe teu respeito. Escolhe tua vida. Porque ninguém vai escolher por você. E no final, é isso que fica. Não o dinheiro, não a casa, não os bens. Fica a forma como a gente viveu, a forma como a gente lutou, a forma como a gente amou. E eu amei, lutei, vivi e continuo vivendo. Porque enquanto tiver fôlego, eu não vou parar. Não vou desistir. Não vou me apagar. Eu sou Renato. Tenho 74 anos. E minha história não termina aqui. Ela continua. Dia após dia. Escolha após escolha. E isso é viver de verdade. Se essa história tocou o seu coração de algum jeito, comenta aí de onde você está me ouvindo. Compartilha com alguém que precisa ouvir isso. E se você tem um pai, uma mãe, um avô, uma avó vivo, liga para ele hoje, agora. Não deixa para depois, porque depois pode ser tarde demais. E se você é como o Marcelo foi, ainda dá tempo.
Sempre dá tempo de consertar. Sempre dá tempo de recomeçar. Basta escolher. Basta querer. Basta agir. Obrigado por ter me ouvido até aqui. E lembra, respeito não se pede, se conquista. Dignidade não se ganha, se sustenta. E amor verdadeiro não some. Ele espera. Ele perdoa. Ele reconstrói. Sempre.